Boa noite, confreira Rosimari. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Presidente Geraldo, eu vou fazer só a abertura inicial aqui, alguns comentários, e já passo a palavra para você, tá bom? Pode ser? Companheiros, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma realização da ABROL Nacional em parceria com a turma do Corujão. Nós queremos agradecer a todos que estão aqui na sala, praticamente todos que estão aqui já fizeram a sua inscrição. Então, nós compartilhamos o convite com o link para facilitar a emissão do certificado. Então, todos que estão participando, que fizerem a inscrição, vão receber o certificado. Nós já criamos um grupo no WhatsApp. Todos que fizeram a inscrição já estão nesse grupo. E a gente vai estar... são 3 encontros, né? Dia 11, 18 e 25. Então, nós teremos... estamos transmitindo no Facebook e nós estamos também fazendo a gravação na nuvem. Então, após isso, nós vamos estar disponibilizando o link, tanto do Facebook, como também a ideia de colocar isso no YouTube. Aí vocês vão poder assistir, rever a aula, e quem, porventura, não pôde vir nessa aula e vai vir na segunda aula, ele vai poder assistir a gravação da primeira aula, como foi feito no curso anterior. Tá? Então, eu quero agradecer o presidente Geraldo Leite por ter, através da Cidinha, né, essa sugestão, que está fazendo essa parceria. Então, obrigado, Cidinha, por ter indicado a turma do Corujão. E também nós queremos agradecer a todos os corujões aí que aderiram, né, que fizeram a sua inscrição e estão participando desse curso. Com certeza vai ser muito bom, né, para o nosso aprendizado, a questão da administração. Então, vou colocar aqui, antes de passar para o presidente Geraldo, esse foi o convite, né, que nós divulgamos. Então, nós temos o convite. Ainda brinquei aqui, né? Nós temos a versão que tem o brasão e nós temos a versão que tem a pessoa com a lupa, né? Falando aqui, mini curso, o controle dos atos da administração pública. Tá? Oi. A gente agradece a todos. Oi. E eu passo a palavra para o presidente Geraldo, né? Para fazer a abertura oficial da reunião. Tá? Quem não fez a inscrição ainda, eu vou colocar o link no chat e você poderá fazer sua inscrição. Quem não fez, quem já fez, está tudo certo, tá bom? Presidente Geraldo, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Nelson. Eu estou com problemas de internet, portanto, peço desculpas antecipadamente. É com prazer que participamos deste curso, consagração dessa parceria com a turma do Corujão. O professor Raimundo Neto, presidente da ABROL do Piauí, é uma pessoa de alto nível, é um profissional de alto coturno, que estou certo, oferecerá um curso às nossas ações. Vamos durante todo o ano de 2020 com mensais, cursos mensais. O próximo curso será oferecido pelo professor Jorge Carvalho de Sergipe, que falará sobre biblioteca como espaço de pesquisa. E o curso de março será com a professora Rosimeire, da ABROL de Minas, no sul de Minas, que falará sobre o português, a língua portuguesa. E os cursos seguintes, os 3 cursos seguintes, de abril, maio e junho, ficarão a cargo de Nelson, da turma do Corujão. Serão oferecidos membros da turma do Corujão. Um abraço para todos e um bom mini curso. Obrigado, Nelson. Então, todos viram no convite, né? O nosso professor é o companheiro Raimundo. O companheiro Raimundo Neto de Carvalho, ele é presidente da ABROL do Piauí e ele é presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Piauí. Então, muito obrigado, companheiro Raimundo. A
A tribuna é sua aí. Fique à vontade aí. Você está com a palavra. Muito boa noite, companheiros, companheiras, confrades, convidados. Queria aqui fazer uma alusão aqui a duas pessoas. Primeiramente, ao presidente Geraldo Leite, essa mente brilhante, louvar pela iniciativa e agradecer pelo convite, pela confiança. E queria agradecer também ao nosso companheiro Nelson Oliveira, não só pelo conhecimento, mas pela sua disponibilidade em ajudar. Eu gostaria, antes de iniciar aqui o nosso minicurso, de dizer que nós vamos evitar fazer qualquer tipo de comentário ou alusão política relativamente ao assunto. Então, vamos evitar, até cada um tem sua conotação, e para evitar qualquer tipo de discussão, a gente vai evitar exemplos e referências a questões políticas. Vou aqui compartilhar aqui a tela. Está compartilhando aí com todos? Sim, perfeitamente. Então, nós vamos... o curso, veja que cada minicurso é um assunto diferente, e a ABROL ela é diversificada, então isso é importante porque é o conhecimento geral, e, com certeza, nós temos aí pessoas que têm o conhecimento jurídico e talvez até questionam alguma coisa, mas isso não é bem assim. Nós vamos tratar a regra geral, não vamos tratar de exceções, nem de falar de nenhum tratado, até porque o tempo não daria para abordar tudo isso, né? Porque cada assunto desse aqui, se fosse dissecar mesmo com minúcias, precisaria de muito mais tempo do que o tempo que foi disponibilizado. Então, seria o controle dos atos da administração pública. Todos nós somos cidadãos, né? E, como cidadãos, nós temos o direito e, às vezes, até a obrigação de ter conhecimento desses assuntos. Qual é o objetivo do nosso curso? Propiciar aos participantes noções básicas de controle dos atos da administração pública que possibilitem ao administrado provocar o procedimento de controle, seja para defender seus interesses individuais, seja para defender interesses coletivos. Então, resumindo, agir como cidadão. E nós vamos falar aqui sobre dois assuntos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre noções de administração pública. E nos 2 dias seguintes, posteriores, nós vamos falar sobre os tipos de controle dos atos da administração pública. Quando se fala em administração pública, essa expressão ela traz 2 sentidos. Ela é empregada normalmente em 2 sentidos. Primeiramente, que diz a doutrina, né, um sentido subjetivo, orgânico, formal, é como classifica a doutrina, quando ela se refere à atividade administrativa. Quem exerce a atividade administrativa? Então, são as pessoas jurídicas e pessoas físicas, que são chamadas, pessoas físicas, de agentes públicos. E essas pessoas jurídicas, a gente vai ver lá mais na frente, que ela é composta, às vezes, de órgãos, que são os pedaços dessas pessoas. Então, quando a gente se refere a quem exerce a atividade administrativa, é o sentido subjetivo com orgânico formal. E quando a gente se refere à natureza da atividade administrativa exercida, é o sentido objetivo, funcional ou material, que são as funções do Estado.
a função de legislação, de administração e a função jurisdicional. Então, esses são os dois sentidos que a gente emprega no termo administração pública. Também é importante a gente trazer aqui o artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a administração pública, e aí a Constituição diz que essa administração pública ela pode ser exercida de forma direta ou indireta. Então, a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também aí traz uma série de regras que a gente não vai abordar aqui. Em outras palavras, para exercer a administração pública, existem regras, não é da forma que a pessoa bem quer, como dizem os doutrinadores do sistema patrimonialista. Então, existe uma segregação de o que é público e de o que é privado, ou seja, a pessoa como agente público e a pessoa como agente privado. Então, ela obedece essas regras, esses princípios, que são garantias. Também nós trazemos aqui o artigo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E por que nós trouxemos esse artigo da Constituição Federal? Porque o princípio, a regra maior, a base maior do controle dos atos da administração pública está exatamente nesse artigo, onde os poderes eles são independentes e harmônicos e um poder controla o outro poder. Então, a partir no nosso próximo encontro, a gente vai ver exemplos e os tipos, quando é que um poder controla outro poder. Por que um tem que controlar o outro? Para que nenhum seja mais forte do que o outro. Eles têm que haver um equilíbrio entre os três poderes. Tem que haver um equilíbrio. Montesquieu, né, um filósofo, já defendia muito, vender dessa época, que esse equilíbrio entre os poderes, para que nenhum tenha sobreposição sobre os demais. E aqui nós trazemos aqui um exemplo da administração pública federal, para demonstrar como é que se organiza a administração pública federal, que, da mesma forma, é um parâmetro para a organização da administração pública estadual e municipal. Então, nós temos a administração direta. Na administração direta, há uma centralização do poder. Há uma centralização do poder. E ela é exercida na administração pública federal pela Presidência da República e pelos ministérios, e pelos órgãos, os órgãos de staff, que tem aí status de secretarias e tal. O que é importante dizer na administração direta? É que todo o poder da administração direta ele é centralizado, há uma centralização do poder. Bom, mas o órgão central executa todas as atividades? Não. Aí é que existe os órgãos. Então, órgãos, na doutrina administrativa, eles são pedaços da administração, eles são dependentes da cabeça, do órgão central. É como se os órgãos fossem os membros do nosso corpo. Então, no nosso corpo, nós temos braços, pernas. Então, na administração pública, isso é representado pelos órgãos. Comumente, nós sempre tratamos, às vezes, uma determinada pessoa, uma determinada entidade pública, como órgão que, na verdade, não é órgão. O órgão ele não tem personalidade jurídica própria, diferente da pessoa jurídica, da entidade que ela tem personalidade jurídica própria. Quando a gente chega lá na administração indireta, a gente vai
vai clarear mais essa diferenciação. Então, quem é a entidade? É a União, República Federativa do Brasil. Então, essa é a entidade. E os órgãos são os ministérios e outros escalonamentos. Aí tem órgãos superiores, órgãos intermediários, e essa subdivisão, cada um é um órgão, mas a responsabilidade maior é do órgão central. Então, na administração direta, ocorre uma centralização do poder e as atribuições que são atribuídas a outros órgãos é chamada de desconcentração. Ocorre uma desconcentração das atribuições para órgãos, e aí os diversos órgãos. Da mesma forma que os órgãos também vão atribuir essas competências, essas atribuições a órgãos intermediários, superiores, inferiores, e aí vai. Então, existe um escalonamento muito grande, uma hierarquização muito grande desses órgãos. Certo? Bom, e a administração indireta? A administração indireta ocorre uma descentralização. Então, neste caso aqui, a prestação do serviço público ela é descentralizada, é executada por uma outra pessoa jurídica. E isso pode ocorrer de duas formas, ou através de outorga ou de delegação. Então, são outras pessoas. E quais são essas pessoas? Essas pessoas são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, isso aí é que representa a administração indireta. Então, a administração direta, ela terceiriza a atividade administrativa, terceiriza através da descentralização. Então, na administração indireta, é uma terceira pessoa, é uma outra pessoa jurídica, é uma outra entidade. E aí é que eu vou fazer a diferença agora. Então, na administração direta, existem órgãos. Na administração direta, existem entidades, pessoas jurídicas. São diferentes. E também o serviço público ele é desenvolvido através de serviços sociais autônomos, organizações sociais, OCIP, organização da sociedade civil. Então, é uma forma que não é nem administração direta e nem administração indireta, porque aí é uma forma que foi encontrada e hoje é comum a transferência do serviço público para essas chamadas entidades. Então, nos serviços sociais autônomos, nós temos aí o SENAC, que é financiado pela atividade comercial. Então, tem SENAC, tem o SEBRAE, tem o SENAI da indústria. Então, cada atividade econômica ela contribui para essas entidades. Então, veja que há doutrinadores que defendem que ela tem um caráter público, porque há uma compulsoriedade, há uma obrigatoriedade das entidades participarem, contribuírem com essa contribuição. E outros defendem que é totalmente privada, porque ela não é administrada por empresas, por órgãos públicos e nem empresas públicas. Ela é administrada por empresas privadas. Mas essa questão não se chega a acordo nenhum, entendeu? Uns são fiscalizados pelos tribunais de contas, outros não, de acordo com decisões individuais. Mas o que é importante aqui é que a gente tenha em mente que a administração pública federal ela pode ser desenvolvida através da administração direta, que é a mesma pessoa, União, a administração indireta, que são várias pessoas, e aqui depois nós vamos diferenciar essas pessoas, são pessoas jurídicas de direito público e tem pessoas
pessoa jurídica de direito privado. E também pessoas que não são nem entidade direta, nem entidade indireta. Elas são pessoas privadas que desenvolvem serviço público, e sempre financiado ou pelo Estado, né, através de dotações, ou pela iniciativa privada, que é o caso do SEBRAE, SENAC, SENAI, tem o transporte também, o setor de transporte. Então, cada um, setor de serviço, cada um tem, contribui para o seu setor. Então, na administração direta ocorre a centralização, né? Só repetindo aqui, o Estado executa suas tarefas. Na administração direta são pessoas políticas, são conjunto de órgãos que integram os 3 poderes. Esses órgãos pertencem à cabeça, né? Pertencem ao órgão central, e há desconcentração. Há uma distribuição interna de competência, essa distribuição é entre órgãos, e trata de atividade centralizada, ou seja, a responsabilidade continua sendo da pessoa central. Na administração direta, há uma descentralização, veja que é diferente, há uma terceirização. O Estado terceiriza a execução de suas tarefas. A distribuição de competência de uma pessoa pública para uma outra pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica ela pode ser uma pessoa jurídica pública ou uma pessoa jurídica privada, né? O Estado outorga a delegatividade para outra entidade pública ou privada. Quando é que ela outorga? Quando há uma administração direta, é feita para a administração direta, para autarquias, empresas públicas, fundações públicas ou sociedade de economia mista. Quando é que ela delega? Quando é feita para a iniciativa privada. Por exemplo, hoje a maioria dos estados tem o serviço de energia elétrica desenvolvido pela iniciativa privada, serviço de fornecimento de água desenvolvido pela atividade privada. Então, isso aí é através de uma delegação. A gente vê até também as rodovias, muitas rodovias aí, né? Então, é feito pela iniciativa privada, a administração dessas rodovias. Então, isso aí ocorre uma delegação. E a outorga são termos doutrinários, né? São termos doutrinários. A outorga é quando essa transferência do serviço público é feito para uma das entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui um organograma, por exemplo, da União. A União tem, por exemplo, vários ministérios. Pegamos, por exemplo, aqui o Ministério da Justiça. Então, o que é o Ministério da Justiça? É um órgão público. Aí, dentro do Ministério da Justiça, tem vários outros órgãos. Pegamos, por exemplo, Departamento de Polícia Federal. Dentro do Departamento de Polícia Federal, aí tem várias superintendências. Superintendência de Polícia Federal do Piauí, da Bahia, do Rio de Janeiro, são outros órgãos. Dentro das superintendências, também tem as delegacias, várias delegacias. Delegacia contra a ordem tributária, contra entorpecente, combate a entorpecente, e etc. Então, isso aí são órgãos, aí o escalonamento, há uma desconcentração, uma transferência, uma atribuição através de uma desconcentração da atividade pública. E aí nós temos a administração indireta, né? Então, vamos aqui, nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, nós temos as empresas públicas e nós temos as sociedades de economia mista. São os 4 tipos de pessoas administrativas ou entidades, também chamadas de entidades, que desenvolvem o serviço público através da descentralização. Mas continuam participando da administração pública. Seus atos são públicos. Quais são as características comuns entre essas 4 entidades? Primeiro, tem personalidade jurídica própria. Então, cada uma dessas entidades
ela tem personalidade jurídica própria, diferente da personalidade jurídica da União, se elas forem federais, dos estados, se elas forem estaduais, ou dos municípios, se elas forem municipais. Então, a personalidade jurídica dela é própria. Daí a gente dizer, a doutrina dizer que elas são entidades. Há uma descentralização administrativa e financeira. Ou seja, há uma autoadministração. Elas se autoadministram. A administração dela não depende do poder central, mas não ocorre uma auto-organização, porque a organização dela depende do poder central. Elas são da forma como elas são criadas. Então, cada uma é criada de uma forma, e quem é que cria? É o poder central, a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios. Há uma vinculação à administração direta. Elas são vinculadas à administração direta. Isso não quer dizer que elas sejam subordinadas. Não ocorre uma subordinação. Ocorre apenas uma vinculação. E por que há vinculação? Porque a administração direta ela é obrigada a controlar seus atos para saber, para verificar se elas estão cumprindo as finalidades para as quais elas foram criadas. E o nome desse controle, doutrinariamente, ele é chamado de controle finalístico, ou seja, ele se limita a saber se foi criado de acordo com a finalidade. O seu controle da administração direta para as entidades da administração indireta. Esse controle é baseado no princípio da tutela. Lá dentro dos princípios da administração pública, existe o princípio da tutela, que permite que a administração direta faça um controle dos atos da administração indireta para verificar o cumprimento das suas finalidades para as quais foram criadas. E ele é feito pela Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município, conforme elas sejam federais, estaduais ou municipais. Outra característica comum das 4 entidades é que elas têm patrimônio próprio. O patrimônio delas é diferente do patrimônio da entidade que as criou, da administração indireta. Elas são criadas ou autorizadas, a criação ou autorização delas depende de lei específica. Então, a lei é que vai dizer como é que elas são criadas. Por exemplo, quando a gente for lá ver as entidades privadas, que no caso as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas se igualam a uma entidade privada. Então, elas são criadas de acordo com o que se cria uma entidade privada. Só que, para se criar uma entidade dessa, depende de uma lei do Poder Central autorizando essa criação. Já tem outras, como, por exemplo, as autarquias, a própria lei cria a autarquia. A própria lei cria a autarquia. Então, a autarquia ela é criada por lei. Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, a lei autoriza a criar e diz como é a forma que será criada. Outra característica comum é que há uma responsabilidade objetiva da entidade e dos seus agentes. Então, a responsabilidade dessa entidade é objetiva relativamente aos atos que ela pratica. A responsabilidade objetiva ela é típica do poder público. É diferente de uma empresa privada que não seja da administração direta, totalmente privada, ela não tem responsabilidade civil objetiva. Mas uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia, uma fundação, como também a administração direta, ela tem a responsabilidade, ela é objetiva. Qualquer dano que ela causar a terceiros, em decorrência da prestação do serviço, objetivamente, essa pessoa é responsável, entendeu? Mesmo que tenha dado causa por um agente.
E aí cabe ela depois se ressarcir através de uma ação de regresso. Outra característica comum é que essas entidades elas se sujeitam à lei de licitação, a norma geral de licitação, que hoje é a Lei 14.133, de 2021, que substituiu a antiga Lei 8.666, de 93. E aí vem uma observação. São todas elas? Não. Isso é em regra. Em regra, elas se sujeitam à Lei de Licitação Pública. Mas a gente vai ver que, por exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, como elas competem, elas têm concorrência com o privado, elas não podem ter suas licitações engessadas por essa licitação pública. Então, ela tem uma licitação mista, diferenciada. É a lei de licitação derrogada por a iniciativa privada. Outra característica comum é o concurso público obrigatório. Então, todas elas são obrigadas a contratarem seus colaboradores através de concurso público. E isso é regra mesmo. Também há uma proibição de acumulação de cargos públicos, de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, a mesma regra que se aplica para a administração direta, se aplica também para a administração direta, relativamente a concurso público, acumulação de proibição de cargos públicos. E os seus funcionários públicos, né, ainda está no Código Penal, que usa o termo funcionário público, eles se aplicam o Código Penal. Então, quando algum agente dessas entidades comete algum ilícito, a pena é agravada porque se classifica lá nos crimes praticados por funcionário público, que é uma pena mais agravada, porque ele está ali para prestar o serviço público. Ele tem que ter mais responsabilidade do que o privado. Outra característica comum é que eles se sujeitam, todos os seus servidores, à lei de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, de 92, né? Então, todos se sujeitam à lei de improbidade administrativa. Isso é uma lei muito comum pelos membros do Ministério Público, que têm legitimidade ativa para entrar com a improbidade administrativa. Outra característica comum é que há o controle judicial dessas entidades pelo controle judicial, ou seja, são agentes públicos. Então, da mesma forma, se eles agirem com ilegalidade ou abuso de poder, há um remédio para isso, que é o mandado de segurança. Se houver violação ou ameaça à liberdade de locomoção, há o habeas corpus e as outras garantias constitucionais que traz o artigo 5º da Constituição. Então, todos os seus agentes, eles estão sujeitos. E, às vezes, até entidades privadas que desenvolvem praticam serviço público, também estão sujeitos a esse controle judicial. Por exemplo, uma instituição privada, instituição de ensino superior privada, que desenvolve o serviço de educação superior, ou mesmo que não seja superior, se ela praticar algum ato desse aí, ela também está sujeita a essas garantias, como mandado de segurança, habeas corpus. Por quê? Porque está desenvolvendo um serviço público. E, mais ainda, as entidades da administração indireta. E uma outra característica comum é que o orçamento dessas entidades ele é integrado ao das entidades a que pertencem. Então, todas elas são obrigadas a terem orçamento, e o orçamento, da mesma forma que a empresa instituidora publica o orçamento, ela tem também que ser publicado o orçamento das entidades da administração direta vinculada a esse órgão central.
Vamos agora à personalidade jurídica. Em regra, existe duas personalidades jurídicas para as entidades. As autarquias e as fundações públicas, em regra, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E as empresas públicas e a sociedade de economia mista, em regra, sempre elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, empresas públicas e sociedade de economia mista sempre são pessoas jurídicas de direito privado, porque elas representam uma intervenção do Estado na economia. Elas desenvolvem atividade econômica, prestação de serviço, da mesma forma que a iniciativa privada desenvolve. Aí, com relação às autarquias, sempre elas serão pessoas jurídicas de direito público. E as fundações públicas, a regra é que elas sejam pessoas jurídicas de direito público. Porém, após a emenda constitucional de 1998, possibilitou-se também se criar fundações públicas de direito privado. Fundações públicas de direito, veja bem, não são fundações privadas, são fundações públicas. Então, fundações públicas, elas podem ser de direito público, que é a regra, ou de direito privado. E as fundações privadas não tem nada a ver com a administração indireta. Qualquer pessoa pode, ou grupo de pessoas pode criar uma fundação privada. Eu trouxe aqui um conceito, uma visão de Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Quando ele diz que as fundações públicas passaram a ter o mesmo tratamento jurídico das autarquias, sendo classificadas como pessoas jurídicas de direito público, isso através da Constituição de 88. Já outra doutrinadora, que é a Maria Silvia Zanella de Pietro, como também o Eli Lopes Meirelles, eles entendem que a fundação pública ela pode ser direito público ou direito privado, conforme a lei que a instituiu. Essa também é a visão do STF. Então, com base nisso aqui, é que houve a emenda constitucional 19, de 98. Vamos falar agora das autarquias. Vamos falar agora somente das autarquias. O que são autarquias? Antes de dar um conceito, nós vamos citar exemplos de autarquias. O Banco Central, o DETRAN, a OAB, Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Contabilidade, a Anatel, a ANEL, a Anvisa, a ANAC, USP, que é a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Ceará, etc. Então, isso aqui são exemplos de autarquias. Então, autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, público, sempre são pessoas jurídicas de direito público. E desenvolve a atividade típica do Estado. Então, todas essas atividades aqui poderiam ser desenvolvidas pelo Estado. Então, as atividades do Banco Central, perfeitamente, elas poderiam ser desenvolvidas pelo Ministério da Fazenda, ou da Economia, ou do Planejamento, entendeu? Apenas houve uma descentralização. Uma descentralização. O DETRAN também poderia ser um órgão da Secretaria de Segurança e tal, mas não ficaria muito concentrado. Então, houve uma descentralização. E assim vai. Então, um conceito aqui, que é o conceito do Decreto-Lei 200, de 67, que está em vigor até hoje. A autarquia representa o serviço autônomo. Então, veja que há uma autonomia, uma descentralização, aquilo que a gente falou anteriormente, criado por lei, com personalidade jurídica própria, personalidade jurídica, patrimônio ou receita própria, ou seja, personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e receita própria. Para quê? Para executar a atividade típica da administração pública. E essas atividades que requeram, para o seu melhor funcionamento, uma gestão administrativa e financeira descentralizada.
Então, a autarquia é um serviço público, uma atividade pública do Estado, mas que, em virtude, digamos, do volume, do complexo, da peculiaridade, há uma descentralização administrativa e financeira. Mas ela é autônoma, ela tem personalidade jurídica própria, ela tem patrimônio próprio, ela tem receita própria. O que é fundação pública? Fundação pública agora. Nós vimos que a regra, e até prevalece até hoje, é que a fundação pública também são de direito público. Então, exemplo de fundação pública. A FUNASA, que inclusive agora, recentemente, há uma previsão aí de ser extinta, a IBGE, UF, Universidade Federal do Piauí, que é uma fundação autárquica, Fundação Municipal de Saúde, Fundação Nacional do Índio, etc. Bom, vejam que a fundação pública, a FUNASA, ela está sendo extinta e as atividades dela vão ser absorvidas por outros órgãos da administração direta. Entendeu? Então, elas são também atividade do Estado. Só que a atividade mais de interesse do Estado, na área de saúde, educação, e etc. Então, são pessoas jurídicas de direito público. E, a partir da emenda 19 de 98, também podem ser de direito privado. Elas são criadas por lei através de uma dotação patrimonial. Separam patrimônio, separa um patrimônio do Estado e ela administra esse patrimônio. Então, ela vai administrar esse patrimônio. Desempenho atividade atribuída ao Estado no âmbito social, educacional ou cultural. Então, saúde, educação, cultura, meio ambiente e assistência social. Então, não pode ter uma fundação de segurança pública. Isso não pode. Porque segurança pública é atividade típica do Estado. Não pode ter uma fundação para arrecadar tributos. Não pode, porque isso é uma atividade típica do Estado. Então, se for de direito público, se ela for de direito público, aplica-se todas as normas das autarquias. E, se for de direito privado, aplica-se o regime misto. Eu vou voltar bem aqui, porque, veja bem, eu coloquei bem aqui a Universidade Federal do Piauí. Ela é uma fundação, onde eu sou professor lá, né? Ela é uma fundação, ela foi criada como uma fundação. E a doutrina diz que se chama-se fundação autárquica. Quando eu falei aqui nas autarquias, eu coloquei aqui USP, Universidade Federal do Ceará, estão como autarquias. E também desenvolvem as mesmas atividades da Universidade Federal do Piauí. Por que essa também não é fundação? Porque elas foram criadas como autarquias e não como fundação. A lei que as criou como autarquia. E a União e os estados também desenvolvem serviço de educação. Então, o serviço de educação ele pode ser desenvolvido pelo próprio Estado ou através de terceiros. Então, o que vai depender e aí, quando essas autarquias da área educacional, elas chamam-se autarquias fundacionais. E essas fundações que são da área de educação chamam-se fundações autárquicas. E são conceitos dados pela doutrina. Então, características comuns entre as autarquias e as fundações públicas. Primeiro, são pessoas jurídicas de direito público, então se submetem ao direito administrativo, contrato administrativo, direito constitucional, Lei 6.112 de 90, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil da União, Lei 14.133 de 2021, que é a lei de licitação atual. Mas as fundações públicas, elas também, como eu falei, elas podem ser de direito privado, a partir da emenda constitucional 19 de 98. É muito difícil se encontrar uma fundação pública de direito privado. Ainda é muito mais a essa previsão. Possui regime jurídico administrativo, estatutário.
mas há fundações públicas que poderão adotar regime múltiplo. Inclusive, dizem os doutrinadores que a intenção de se criar essas fundações públicas de direito privado exatamente para que os seus servidores se submetam à CLT e não sejam estatutários, eles sejam sujeitos ao regime seletista. São criadas, tanto as fundações como as autarquias, sem objetivo de lucro, então elas não visam lucro. Diferentemente das empresas públicas e sociedade de economia mista, que elas visam lucro. Elas não foram criadas com esse objetivo, mas elas também visam lucro. As autarquias e as fundações públicas, elas gozam de alguns privilégios que também goza a administração direta. Por exemplo, imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Então, elas não pagam impostos sobre renda, sobre o seu patrimônio, sobre o serviço. Os imóveis das universidades federais não pagam IPTU. Os veículos das universidades federais ou das autarquias não pagam IPVA, não pagam ISS, que é Imposto sobre Serviço, e não pagam imposto de renda sobre o seu superávit ou alguma receita que, porventura, vê na sua atividade. Há uma impenhorabilidade e inalienabilidade dos seus bens. Então, seus bens são considerados bens públicos. E bens públicos, eles são impenhoráveis e inalienáveis. Há um juízo privativo para julgar suas causas, que, no caso, é a Justiça Federal. Então, por exemplo, é a Justiça Federal. Então, se for autarquia ou fundação pública, é pela Justiça Federal. Se for uma empresa privada, é pela Justiça Comum. Possui prazo em dobro para todas suas manifestações em juízo, contestação, recurso, réplica, etc., salvo nos juizados especiais, onde não há privilégio processual. Então, em juízo, essas entidades, elas têm um privilégio do prazo delas ser dobrado em todas as suas manifestações. Elas só pagam as custas judiciais no final do processo. E há um prazo quinquenal para prescrever suas ações. Então, suas ações prescrevem em 5 anos, dívidas e direito em favor de terceiros. Se quiser reaver, tem que buscar até 5 anos. Não concorrem a concurso de credores. Num processo de falência ou concordata, elas não concorrem, não precisam elas se habilitar, elas estão automaticamente habilitadas. Seu pessoal é servidor em regra, Lei 8.112, salvo aquelas fundações públicas que são criadas por entidade de direito privado. E, obrigatoriamente, se sujeita à Lei de Licitações Públicas, que é a atual Lei 14.133 de 2021. Os seus atos e contratos são administrativos, salvo alguns contratos daquelas fundações públicas de direito privado. E a nomeação dos dirigentes é privativa do chefe do Poder Executivo. Então, quem nomeia os administradores, os dirigentes dessa entidade, é o chefe do Poder Executivo. Né? Em algumas situações, tem que ter prévia anuência do Senado Federal. Em algumas situações, tem que ter prévia anuência do Senado Federal. Por exemplo, para o Banco Central, tem que ter prévia anuência do Senado Federal. Nos estados também, algumas entidades dessas têm que ter prévia anuência, aprovação que chama sabatina, do Senado. Quais são as principais diferenças, agora vamos às diferenças, entre autarquias e fundações públicas? Bom, eu vou ter que me estender um pouquinho, porque nós começamos atrasados, né? Quais são as principais diferenças entre autarquias e fundações públicas? Primeiro, autarquias são um serviço público típico de Estado, com personalidade jurídica. E fundação é parcela do patrimônio público com personalidade
pública, com personalidade jurídica afetada ao interesse público. Esse são conceitos doutrinários, né? Então, eles diferenciam a autarquia da fundação, porque a autarquia é serviço público tipo do Estado, com personalidade jurídica própria. E fundação é uma parcela do patrimônio público que vai desenvolver um serviço público de interesse do Estado. Outra diferença, a finalidade. A autarquia desenvolve atividade típica de Estado, e a fundação, atividade atípica, de caráter social, assistencial, recreativo e educativo, porém de interesse do Estado. A criação. As autarquias são criadas por lei específica. E as fundações, elas são autorizadas por lei. Elas são autorizadas por lei, sendo que uma lei complementar dirá qual é a sua área de atuação. As fundações, elas podem ser criadas com personalidade jurídica de direito privado, isso aí nós já falamos, a partir de 98. Muito bem. Agora, vamos passar para o bloco das pessoas jurídicas, pessoas administrativas de direito privado. Então, essas pessoas, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas desenvolvem atividade privada. Há uma intervenção do Estado na economia. É claro que essa intervenção não visa somente a lucro, às vezes para desenvolver determinados programas sociais, mas elas também vivem de lucro. Então, sempre são de direito privado, sempre. Exemplo de empresas públicas. Empresa de correio e telégrafo, SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados, Caixa Econômica Federal e etc. Empresas, exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, BASA, Petrobras, Eletrobras, etc. Então, veja, aqui tem a Caixa Econômica como empresa pública. Aqui tem o Banco do Brasil como sociedade de economia mista. Todos não são entidades financeiras? Sim. Por que uma é sociedade de economia mista e outra é empresa pública? Vamos já ver. Então, característica comum. Primeiro, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas se submetem à CLT, os seus servidores estão regidos pela CLT, direito comercial, direito civil, Lei 6.404, 76, que trata das empresas privadas, exploram atividade econômica, comércio, indústria, finanças ou serviços. Em regra, visam obter lucro. Se essa empresa pública ela prestar serviço público, ela não visa o lucro. Existem algumas empresas públicas, por exemplo, o SERPRO, ela presta um serviço público, mas ela não visa obter lucro. A criação depende de lei específica autorizativa. Então, uma lei autoriza e ela é criada de acordo com as normas do direito privado. Então, a sociedade de economia mista, ela vai ser criada de acordo com a Lei 6.404, com o estatuto arquivado na junta comercial e etc. Igual uma empresa privada é constituída. Outra característica comum, há uma derrogação parcial do regime privado por norma de direito público. Então, embora ela seja direito privado, mas há uns entraves do direito público. Exemplo, concurso público obrigatório. Elas são de direito privado, mas os seus servidores só poderão ingressar através de concurso público. Se sujeita à licitação pública. Também não é a mesma licitação das empresas públicas, das autarquias e das fundações públicas, porque elas concorrem com o privado. Se elas forem se sujeitar à mesma lei de licitação pública, elas vão ser passadas para trás pela iniciativa privada. Então, a licitação, contrato, etc., pela lei 13.000, há uma lei específica para essas entidades, que é a lei 13.303 de 2016, que trata dos seus contratos e licitações, que é o meu termo, não tem total liberdade, como a iniciativa privada, mas tem determinadas regras, mas são regras mais brandas, para que ela possa concorrer com a iniciativa privada. A tributação é normal, elas não gozam de privilégio. A gente viu que as autarquias e fundações públicas têm imunidade,
tributária. Essas não gozam de nenhum privilégio. O que a iniciativa privada pagar de tributos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também têm que pagar de tributos. Aqui tem alguma regra, por exemplo, os Correios. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que os Correios, embora seja uma empresa pública, mas ele não tem concorrência, como ele não tem concorrência na iniciativa privada, que ele não pague tributos. Por quê? Porque é sair de um bolso e entrar no outro. Então, já que ele não há concorrência. Os seus dirigentes, eles são investidos na forma que a lei ou o estatuto estabeleçam. Então, quem vai determinar como é que são investidos os dirigentes é a lei que as autorizou ou o estatuto. Ou a lei pode delegar para o estatuto, então o estatuto estabelece. E quais são as diferenças? As diferenças entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Primeiro, é a composição do capital. A empresa pública, o capital é 100% público. Todo o capital da empresa pública é público. Entendeu? E a sociedade de economia mista, existe o capital, que é o dono da empresa, tem público e tem privado. Então, a Caixa Econômica, 100% da Caixa Econômica pertence ao poder público. E a Banco do Brasil só pertence ao poder público uma parte do capital. E a parte desse capital é a maioria do capital votante. Então, não é nem a maioria do capital, não é 50,01% do capital. É a maioria do capital votante, das ações votantes. Por exemplo, uma empresa, uma sociedade de economia mista, ela pode ter até 2/3 de ações sem direito a voto. Então, veja que a maioria do capital, às vezes, vai depender do seu estatuto, mas tem empresa pública, tem sociedade de economia mista, que a maioria do capital é ação sem direito a voto, ação preferencial. A ação ordinária, ela tem direito a voto. A ação preferencial não tem direito a voto. Então, a maioria, a pessoa investe na empresa não com interesse em mandar da empresa, mas com interesse em obter rendimento daquele investimento. Então, é melhor ele aplicar numa ação preferencial, que ela tem prioridade na distribuição do dividendo. A ação ordinária, ele tem direito a voto. Ele é quem quer visar mandar na empresa. Então, a primeira, a Caixa Econômica, 100% do capital é público. O Banco do Brasil, apenas a maioria do capital votante. E no próprio Banco do Brasil, eu já fiz uma pesquisa, a maioria do capital votante é menor do que a maioria do capital total. Ou seja, o Banco do Brasil tem mais ações preferenciais do que ações ordinárias. A forma jurídica. Empresa pública. Qualquer forma admitida em direito. A lei que autoriza a criação da empresa pública, ela diz qual é a forma que vai ser constituída a empresa. E a sociedade de economia mista, ela só pode ser sociedade anônima. Ela só pode ser constituída sobre a forma de sociedade anônima, com ações, né? Com ações. E a outra diferença é o foro processual, no caso das federais. Uma empresa pública, ela é julgada, a jurisdição é a Justiça Federal, e a Sociedade de Economia Mista é a Justiça Comum. E, para diferenciar isso aqui, eu lembro de uma vez tinha aqui uma quadrilha
que estava assaltando as agências do Banco do Brasil do interior do meu estado. Então, assaltava e era muito fácil, às vezes a justiça, como é mais branda. E aí, quando, em determinado momento, foram assaltar o mesmo banco, uma agência da Caixa Econômica. E, a partir desse momento, entrou a Polícia Federal e toda a quadrilha foi presa. E eu também cito aqui como exemplo uma outra quadrilha numa cidade lá na minha cidade, que assaltou uma agência bancária privada e, na fuga, a policial correndo e atirou nos pneus do carro, ia passando um carro dos Correios. E aí eles tomaram de assalto o carro e fugiram no carro dos Correios. A partir desse momento, a competência saiu da Justiça Comum e passou para a Justiça Federal, porque os Correios é uma empresa pública. Bom, concluindo aqui, na administração pública, o interesse público, que ele é coletivo, ele deve sempre sobrepor ao interesse particular, que é o interesse individual. Então, a gente conclui aqui o primeiro módulo, espero ter dado conta aqui do recado, e a partir do nosso próximo encontro, nós vamos falar dos tipos de controles dos atos da administração pública. Então, seria necessário, primeiro, a gente fazer essa introdução, para se ter uma noção do que são as empresas, do que são os órgãos e entidades da administração pública, administração pública direta e administração pública indireta. Eu sei que tem algumas pessoas aí que doutor nesse assunto, sabe até, tem um conhecimento muito mais profundo, mas, como eu falei no início, que nós não iríamos aprofundar, porque o tempo, cada assunto desse dá para discorrer sobre muita teoria, muitas decisões, muitas correntes, não é o foco aqui do curso, é só para se ter uma noção. Muito obrigado. Parabéns, companheiro Raimundo. Está aí o contato do companheiro Raimundo, pessoal. Mas ele está no grupo também, tá? Parabéns, maravilhosa aula. A aula foi certinha, 1 hora de duração, né? Eu estou interrompendo. Pois é. Pessoal, nós vamos abrir aqui para algumas perguntas. No certificado, nós estamos prevendo 6 horas a duração do curso, tá? Então, é 1 hora de apresentação e algum tempo aí alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, mas também pode deixar no chat, que depois a gente vai mandar o chat para o palestrante também, para o professor. Tá? Então, companheiro... Boa sorte. Treinador, está com a palavra. Ok. Parabéns, Raimundo, pela apresentação. Você falaria a noite toda e a gente não cansaria, né? Que legal. Obrigado, Você, a gente já conhece, já sabe da sua competência, das suas qualidades intelectuais, né? Morais também. É uma pessoa que realmente tem muito a nos acrescentar. Eu, além de cumprimentar você e parabenizar a iniciativa, né? Do Corujão com a ABROL, e você também da nossa ABROL nacional, eu quero fazer uma pergunta a você. Você falou sobre a fundação, 2 tipos de fundação, fundação pública e fundação privada. A fundação privada ela é instituída por pessoas que criam, né, instituem a fundação com o capital de cada um, né, e que, na verdade, precisa de um patrimônio, que pode ser um recurso financeiro, pode ser duplicatas, pode ser promissório, pode ser um bem imóvel, semovente, né? E como é que elas podem se transformar depois, Raimundo, num bem público, uma fundação pública, uma vez que elas são uma fundação privada, que é administrada por um conselho de curador e tem como um conselho diretor, que é o órgão executivo, não é? Como é a fundação privada? Para transformar numa fundação pública, quais seriam, assim, em linhas gerais, o que precisaria? Bom, parabéns aí, muito obrigado pela deferência, você é meu amigo, por isso que você... Então, voltando aqui, a fundação, ela pode ser pública
ou privada. A fundação pública ela pode ser de direito público ou de direito privado. Então, a fundação pública, sempre o patrimônio é do Estado, já é do Estado. Foi um patrimônio que foi destacado do patrimônio do Estado para cumprir uma determinada atividade de interesse do Estado, na área educacional, e etc. Muito bem. E a fundação privada, qualquer pessoa, como você muito bem falou, qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica pode constituir uma fundação privada. O que ele vai fazer? Ele vai destinar um patrimônio dessa entidade ou desses fundadores, são vários fundadores que destinam um determinado patrimônio para desenvolver uma atividade de interesse coletivo. Isso é totalmente privado. Ela é totalmente privada. Ela tem algumas benesses aí e tal, mas não é imunidade, é isenção. Imunidade, que é o da Constituição, só tem as fundações públicas, sejam elas públicas ou privadas. Mas fundação privada não tem imunidade, elas têm isenção. Elas podem gozar de isenção. Elas pleiteiam a isenção dos órgãos, nos municípios, nos estados, na União, elas fazem o pleito e conseguem esses benefícios, porque elas não visam lucro, elas visam a prestar um serviço. Muito bem. Como é que elas podem se transformar em entidade pública? Primeiro, quando elas se extinguem, para ser uma fundação, quando elas se extinguem, tem que estar lá no Estatuto da Fundação que aquele patrimônio não volta para os fundadores. Ele vai destinado a uma outra instituição, digamos assim, filantrópica. Seja uma fundação, outra fundação que desenvolve a mesma atividade, seja um outro tipo de atividade, ou seja o poder público. Então, dessa forma, se o Estatuto prevê que, quando ela se extinguir, o seu patrimônio vai para um órgão público, ela se transforma numa fundação pública dessa forma. Entendeu? Eu não conheço outra forma a não ser ou uma deliberação do Conselho Curador ou pela sua extinção, para que seja feita uma doação desse patrimônio que é deslocado, que foi deslocado de privados para desenvolver uma atividade para um órgão público. Exatamente. Raimundo, ambas são fiscalizadas, controladas pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público, não é isso? Então, para que se tenha uma fundação, primeiro tem que ter um patrimônio, né? Pode ser bens, móveis, semoventes, etc., etc., um prédio público, um prédio particular, né? E capital também, dinheiro, espécie, né? Então, mas você explicou aí, foi legal. Então, mas tem que prever no estatuto que esse bem imóvel, né? Esse bem, ou esse patrimônio, melhor dizendo, é transferido para uma atividade congênere. Seria isso? Isso. Exatamente. Agora, veja bem, ele nunca pode voltar para os fundadores. Na fundação privada, essa dotação patrimonial, ou seja, esses bens, como você fala aí, dinheiro, imóvel, semovente, qualquer que seja, nunca pode voltar para os fundadores. Se ela se extinguir. O Conselho Curador pode entender que não é mais interessante. Aí, não, então vamos pegar, ou então já cumpriu a finalidade, agora já startamos o processo e tal, podemos agora passar para a iniciativa privada? Pode. Inclusive, aqui nós temos na nossa cidade um exemplo de uma empresa privada que ela construiu uma fundação era uma escola num bairro muito pobre, muito uma favela mesmo, e era um grupo econômico muito poderoso, e chegou um ponto em que ele achava que urbanizou tudo, o entorno dessa favela e tal. Então, ele chegou a um ponto que ele não era mais interessante. Ele entendeu que não era mais interessante. E aí ele doou para o município de Teresina. Então, o município assumiu aquela fundação. Ela deixou de ser privada e passou a ser uma fundação pública. Então, a fundação privada pode ser diretamente passado para o município, administrado pelo município. O município pode assumir isso. Mas isso, naturalmente, tem que ter...
Tem que ter uma recomendação do Ministério Público, não é? Sim, porque quem fiscaliza, todas as fundações, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Então, toda a ação da fundação privada tem que ter a anuência do Ministério Público. O Ministério Público é o curador das fundações privadas, mas ele não tem gerência sobre as fundações públicas. Ele só tem gerência sobre as fundações privadas. Muito bem. Muito obrigado, meu. Nelson. Oi. Ô, Nelson, por favor, poderia me dar 1 minuto, por favor? Claro, Sérgio. Pode usar a palavra. Uma boa noite a todos. Eu tenho uma grande satisfação em rever hoje esse grande intelectual, o Raimundo, e desnecessário o sucesso que vamos ter sucessivamente as suas apresentações. Mas eu lembro dele quando ele foi empossado na Abrol do Piauí, naquele dia maravilhoso que ele falou sobre o seu patrono, José Hermílio de Moraes Filho, com quem eu trabalhei durante décadas aqui na Fundação de Rotariano de São Paulo. E quero, então, confirmar a maravilhosa apresentação sobre a vida, a personalidade, a história empresarial, familiar, de um dos maiores rotarianos brasileiros, não só ele, mas toda a sua família, o seu pai, não é? Pernambucano, e eles aqui em São Paulo que fizeram essa empresa maravilhosa que concede empregos e possibilidade de vida profissional para milhares de brasileiros. Lembra disso, meu caro Raimundo? Um grande abraço e foi uma satisfação colaborar um pouquinho só com você para que você tivesse as informações necessárias sobre o grande José Hermílio de Moraes Filho. Um grande abraço e muito obrigado pelo que você proporcionou hoje para todos nós. Bom, eu queria aqui enfatizar aqui que o nosso companheiro Sérgio de Castro, esse sim é um estudioso, um intelectual. Eu já tinha visto em palestra, já o conheci de palestra, e depois, quando eu fui eleito lá, membro da Academia da Abrol Nacional, me socorri a pessoa dele, e ele me deu todas as informações, liguei, ele foi muito solícito, por demais, me deu todas as informações sobre o meu patrono, Antônio Hermílio de Moraes Filho. E depois eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente no encontro no encontro das academias no Instituto Rotary de São Paulo. E vi que ele é muito mais do que o que eu tinha conversado por telefone, porque ele é muito mais, porque é um verdadeiro intelectual, me deu, inclusive, obra lá que eu guardo comigo aqui. Eu sou eternamente grato a você, companheiro Sérgio de Castro, e sou seu fã. Obrigado, Sérgio. Companheiros, quero lembrar a todos que esse curso será certificado. Hoje é a aula 1. Nós teremos na quarta-feira que vem, dia 18, a aula 2, e no dia 25, a aula 3. Então, todos que fizerem a inscrição receberão um certificado, tá? E a gente também, quem participar pelo Facebook, fizer a inscrição e participar pelo Facebook, também vai estar recebendo o certificado. Então, nós temos aqui no Facebook, queremos agradecer a Kátia Martins, né? Kátia Renata Martins está no Facebook, está participando. A Edneia também. Edneia Quinelato também está no Facebook. A Maria Leninha também está participando. Então, a gente agradece a todos aí que estão participando. E nós já compartilhamos com vocês o link. Nós já compartilhamos o link da transmissão, tá? Depois eu compartilho no grupo o link da gravação do Zoom. Aí vocês podem baixar diretamente a gravação do Zoom, ok? Nelson, o link da inscrição, bota no grupo também, por favor. Sim, coloco sim. Eu vou fazer minha inscrição. Quem não fez a inscrição, Obrigado. pessoal, poderá fazer, tá? Quem ainda não fez, poderá fazer. Eu já dei uma checada, todos que estavam inscritos, tem uns 5, 6 que não vieram na sala, mas eu já registrei, tem acho que uns 5, 6 que estão na sala que não fizeram a inscrição, mas sem problema algum. Eu quero ouvir aqui o governador João, ele sempre faz os comentários na turma do Corujão. Governador João. Boa noite a todos. Eu queria dizer que é uma satisfação, depois de alguns dias ausentes da turma do Corujão, que nós costumamos participar 3, 4 vezes por semana ou mais, né? Então, estamos aqui retornando
e numa noite assim de está sendo abordado um assunto de extrema importância. Governador Raimundo, eu sou de Lucélia, Lucélia, estado de São Paulo, pertenço ao Rotary Club de Lucélia, distrito 4.510. Então, realmente eu queria te cumprimentar pela brilhante palestra e pelo o assunto extremamente oportuno abordado na noite de hoje. Queria, na pessoa do nosso estimado Geraldo Leite, da Abrol Nacional, cumprimentar todos os demais companheiros presentes. E, principalmente, a parceria que foi feita através do Nelson, que é o nosso mestre, né? Juntamente com o Abrol Nacional, para que, na noite de hoje, nós pudéssemos estar participando de um assunto de extrema importância. Eu fui vereador por 2 legislaturas, então, realmente, tem muita ligação, e, atualmente, sou advogado, sou delegado aposentado e sou advogado. Então, por isso é que eu quero dizer da extrema importância desse assunto que você está abordando na noite de hoje. Parabéns, foi uma alegria e uma satisfação. Muito obrigado, governador. Muito obrigado. Obrigado, governador. Essas palavras vindo do senhor muito me enaltecem. É um incentivo, porque assumir um compromisso com pessoas tão ilustres, com conhecimento renomado, é um ato de coragem acima de tudo. Mas, pelo presidente Geraldo Leite, eu entro até no fogo. Eu também faço a mesma coisa, tenho uma grande estima pelo nosso companheiro, estimado presidente da Abrol Nacional, o Geraldo Leite também, viu? Mas você abordou com muita propriedade, parabéns. Nós tivemos, durante o curso aqui, nós tivemos a inscrição do Geraldo Bertolucci Júnior, tivemos a inscrição da Kátia Renata, que está no Facebook, a Dulcinéia Penelope, que está na sala, e a Maria Madalena, que é a Leninha, também que está pelo Facebook, tá bom? Então, eu quero só aproveitar o momento aqui e dizer para você o seguinte, do curso passado, que é de astronomia, a gente está acertando a relação dos participantes, eu só quero mostrar para vocês aqui, para vocês verem, conhecer o certificado que vai ser do curso passado. Desse certificado eu já mostrei para vocês, né? Esse daqui é o certificado, pessoal, do curso passado. A gente vai estar emitindo e enviando para vocês. Então, depois a gente vai confirmar a relação, tá? Mas esse é o certificado do curso passado. E desse curso nós já temos o modelinho no grupo para vocês conhecerem, tá bom? E antes de passar, não tem mais perguntas aqui, né? Se alguém quiser deixar pergunta no chat, pode deixar também. Mas, pessoal, a gente tem na Turma do Corujão, como é uma parceria, a gente tem coisas da Abrol e tem coisas da Turma do Corujão, tá? Os trabalhos, cada um fazendo uma parte. Só que a gente tem na Turma do Corujão, sempre a gente entrega o certificado para o palestrante. Aí eu pensei, poxa vida, hoje nós vamos passar em branco, não vai entregar nada, só vai entregar só no dia 25 o certificado para o palestrante. Então, eu vou convidar a Cidinha para ela fazer a entrega do certificado da aula 1. Né? Ele deu uma aula hoje, né? Então, ele tem direito, aí, o nosso palestrante, a receber o certificado da aula 1. Então, está aí o certificado. Eu vou estar colocando no modo apresentação. Então, Cidinha, com a permissão do presidente Geraldo Leite, eu peço para a Cidinha fazer a entrega. É ela que fez essa sugestão da parceria com a Turma do Corujão, ela é uma corujona, né? Convida a Cidinha para fazer a entrega do certificado da aula 1 para o palestrante. Professor palestrante, né? Valeu, Nelson. Obrigada, com muito prazer. Então, certificado. A Abrol Nacional, em conjunto com a Turma do Corujão, confere a Raimundo Neto de Carvalho, do Rotary Clube de Teresina Leste, Piauí, distrito 4.490 e presidente da Abrol Piauí, o presente certificado em agradecimento pela brilhante aula 1 do minicurso com o tema O Controle dos Atos da Administração Pública, proferida nesta data, via plataforma Zoom Meetings, internet, 11 de janeiro de 2022. Assinam Geraldo Leite, presidente da Abrol Nacional, Astor de Castro Pessoa, secretário da Abrol Nacional, e Nelson Alves de Oliveira, coordenador da Turma do Corujão. Promovemos a cultura rotária, incentivamos o amor à leitura, às artes e tradições rotárias. Academia Brasileira Rotária de Letras, Abrol Nacional e Turma do Corujão. Parabéns. Aí, uma salva de palmas, pessoal. Aí.
Obrigado aí, companheira Cíntia, que eu também tive o privilégio de conhecer em São Paulo, por ocasião do Instituto Rotary, lá no evento das academias. Uma pessoa muito querida lá no nosso curso de espanhol também. Ah, maravilha. Presidente Geraldo, como não, Eu queria, Nelson, fique à vontade aí para o encerramento dessa primeira aula. Peraí, que agora está aberto aqui. eu queria, queridos companheiros, queridos confrades, meu estimadíssimo Nelson e meu estimadíssimo professor Raimundo Neto, encerrando esta brilhante aula, eu Será que ele caiu? Geraldo caiu? Ó, registrar a presença também que entrou agora, entrou o Mário Batista, né? Nelson, ele não caiu, não, mas ele alguma coisa Aqui, houve ó. com o som. É porque ele está na ilha, Nelson, e aí lá o negócio é meio complicado. Mas ele pode falar, viu, Geraldo? Você pode falar sem a câmera, pode fechar a câmera. Voltou, retornou. Tá fechado o microfone, Geraldo. Microfone, presidente. Aí. estou dizendo que não foi nenhuma surpresa o brilhantismo desta aula. O professor Raimundo Neto, presidente da ABROL do Piauí, é realmente uma figura extraordinária. É o intelectual, grande prestígio e grande valor. E eu o convidei, ciente dessa verdade. A todos agradeço o prestígio de suas presenças e as honras da ABROL Nacional. Esta parceria é uma parceria engrandecedora para a ABROL Nacional. Maravilha, presidente Geraldo. Ó, o Arnaldo aqui, o Arnaldo está dando os parabéns, o Arnaldo escreveu no chat, né? Parabéns, professor Raimundo. É o aluno, deve ser aluno do professor, né? Foi aluno, né? Ô, Nelson, o Arnaldo é nosso companheiro do Rotary Clube de Lavras. Acompanha o confrade Raimundo diretamente daqui de Lavras. Obrigado. Arnaldo, então, ó, pessoal, eu coloquei o link de novo. Tem acho que uns 4, 5 que não fizeram inscrição, poderão fazer para poder receber o certificado no dia 25, tá? No final, está recebendo o certificado. Quem quiser participar na segunda aula, que não veio na primeira, é só poder assistir a gravação, está no Facebook e também no link que a gente vai disponibilizar na sala do Zoom, tá? Tudo bem? Senhores e senhoras, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma participação? Dar os parabéns ao nosso palestrante, ao nosso professor. Foi uma excelente aula. Eu também sou da área, eu já fiz pós-graduação em administração pública e foi muito bom porque eu relembrei, eu repaginei o que eu há algum tempo não tenho praticado. Foi muito bom. Obrigado, companheiro Bertolucci, confrade também. Parabéns. Ó, nós tivemos aqui, pessoal, a gente não vai fazer estatística porque está todo mundo cadastrado, né? Já quase todos. Mas nós passamos de 30 aqui, nós chegamos a pico de 31, 32 aqui na sala. E nós estamos com 33 inscritos já para o curso que vão ser certificados. Tá bom? Então, a gente agradece a todos aí a parceria, né? Então, a gente convida a todos para que na próxima quarta-feira esteja presente. E depois, logicamente, quem não fez a inscrição poderá fazer ainda na próxima reunião ou durante a divulgação, tá? Então, aula 1, teremos a aula 2 no dia 18 e a aula 3 no dia 25. Então, nós da turma do Corujão quer agradecer a todos os corujões que se inscreveram, que participaram, que estão presentes, né? E a nosso lema, entramos para aprender e saímos para servir. Todas as parcerias que vierem, que quiserem fazer com a turma do Corujão para levar conhecimento e poder servir, a gente estará sempre de portas abertas, tá? Então, é uma grande alegria, em nome da turma do Corujão, em nome dos membros, essa parceria, né, feita com a ABROL Nacional, o nosso professor palestrante, o Raimundo Neto de Carvalho. Foi uma grande honra conhecê-lo, né? Nós conversamos bastante ontem, anteontem, né? Então, professor Raimundo,
Se mais ninguém não quer fazer uso da palavra, o Arnaldo está aí, né? Se ninguém for fazer uso da palavra, a gente vai pedir para ele fazer as considerações finais da aula de hoje, né? Alguém fazer uso da palavra? Pergunta para o palestrante: o Rotary Club se enquadra como na administração? Tem uma pergunta aqui no chat, Raimundo. Dani Marisa. Como que se enquadra o Rotary Club? Ah, sim. O Rotary Club é uma associação civil. Então, o Rotary Club ele não é nem uma fundação privada, nem uma fundação pública. Ele é uma associação civil, da mesma forma que é a ABROL, a academia, uma associação civil de entidade privada, totalmente privada, e os sócios, né, os associados, os fundadores constam do estatuto, e, a partir de então, eles são associados apenas pelo ingresso, na forma que o Estatuto prevê, que é apenas a inscrição no Rotary Internacional. Então, é uma associação civil de entidade privada. Ok, então era essa pergunta aí que tinha, pessoal, no chat, tá? Então, mas é associação civil, não é fundação. A diferença da associação para a fundação, porque a fundação ela é monitorada pelo Ministério Público, né? O Ministério Público é o curador da fundação. Ele pode, inclusive, pedir a extinção da fundação, viu, conselheiro José? Boa sorte. Uma das formas também da fundação privada se tornar pública, se o Ministério Público, se o membro do Ministério Público considerar que essa fundação está fraudando, cometendo ato ilícito, usando a fundação para cometer atos ilícitos, ele pode pedir a extinção da fundação e determinar que o patrimônio, que nunca volta para os fundadores, seja incorporado a uma outra fundação, a uma outra entidade de interesse filantrópica ou a um órgão público. Porque ele é o curador da fundação, ele tem todo o poder, salvo uma decisão judicial, que é super. Perfeito. Companheiros, só para finalizar aqui... E, no mais, eu quero aqui agradecer, mais uma vez, a oportunidade pelo... Raimundo, está cortando o teu som. E congelou também. Deu congelado. Enquanto ele está descongelando, pessoal, enquanto ele descongela... É o frio lá no Piauí, né? Só falar para você. Raimundo, antes de passar para você considerações finais, eu só quero falar para vocês, pessoal, que a Turma do Corujão é um grupo de rotarianos e não rotarianos com objetivo de aprendizado colaborativo, tá? Nós nos reunimos de segunda, quarta e sexta, segunda e quarta às 22 horas e de sexta às 20h30. Devemos estar retornando na próxima semana com as atividades normais. Nós paramos esse início de janeiro, né? Então, tá todo mundo, quem não é Corujão ainda, está convidado aí, quiser participar, assistir, se inscrever, se cadastrar. E nós temos 3 grupos no WhatsApp, né? Grupo 1, 2 e 3, os membros da Turma do Corujão, tá? Então, eu quero agradecer em nome aí do presidente Geraldo, da ABROL Nacional. A gente quer agradecer a todos que se inscreveram, a todos que participaram, estão presentes. Esperamos encontrar vocês na próxima reunião, né? Na aula 2, no dia 18. E quem não se inscreveu, se inscrevendo, a gente vai adicionar no grupo. Então, lá no grupo, a gente vai poder estar trocando informação até a próxima semana, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma informação necessária, a gente vai estar compartilhando no grupo, ok? Então, Raimundo, em nome da Turma do Corujão e também do presidente Geraldo, a gente quer agradecer, parabenizar você pela essa primeira aula brilhante, né? E fique à vontade para as considerações finais, para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Bom, quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter me dado coragem de estar aqui enfrentando essa plateia celeste. Agradecer ao presidente Geraldo Leite, ao companheiro Nelson Oliveira pela ajuda e agradecer a presença de todos pela confiança. Muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos. Falou. Uma salva de palmas, pessoal. Vamos
Uma calorosa salva de palmas. Não tem tchauzinho ainda, não. Daqui a pouquinho ainda dá tchau para o Facebook, tá? Uma calorosa salva de palmas. Eu dei um print na tela e estou colocando no grupo, tá? Então, nós colocamos no grupo mini curso já vários prints, várias informações. Nós já colocamos lá, tá? Então, ó, agora a gente vai estar oficialmente encerrando, tá bom? Então, eu vou colocar aqui vou encerrar. Eu quero encerrar aqui com o certificado na tela, né? Vamos encerrar aqui, né? Com o certificado na tela, tá? Certificado para o palestrante, professor, né? Raimundo, tá bom? Então, eu convido a todos para uma calorosa salva de palmas. Parabéns aí pela primeira aula ao professor e a todos os presentes participantes aqui no Facebook, tá? Agradeço o pessoal do Facebook e falar tchau, Facebook! Tchau! Até depois da próxima aula. Um abraço a todos. Aí, vamos interromper, então, a transmissão no Facebook, ok? Tá lá, interrompida. E também a gravação, estamos interrompendo, e nós vamos disponibilizar o link lá no grupo, mini curso, deste mini curso, tá ok? Então, encerrada a gravação.